Mas como a radiação solar atinge a Terra? Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo para o nosso curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio. Vamos dar início à nossa segunda aula. E hoje vamos falar de balanço térmico e temperatura, umidade e pressão, de uma forma conceitual. Por quê? Quando nós formos detalhar temperatura, nós vamos fazer as nossas análises geográficas, trazendo exemplos, enriquecendo a questão que envolve temperatura. Quando vamos falar de umidade e de pressão, vamos seguir a mesma linha metodológica para trabalhar aí os conceitos da climatologia. E hoje vamos dar início à questão que envolve o balanço de energia. Já na primeira aula eu falei que há barreiras naturais que vão filtrando a entrada da radiação solar até a superfície da Terra. E hoje a gente vai trabalhar mais profundamente isso, entendendo como é esse comportamento Sol-Terra. E a partir do desenho. Então você tem o Sol, que é a nossa fonte de energia, ele vai emanar radiação. Essa radiação, ela vai ter o primeiro bloqueio, o campo eletromagnético, a nossa camada de ozônio, e parte que atinge a nossa atmosfera, ela vai ser refletida pelas nuvens, onde você tem uma grande quantidade de nuvens, 75% da radiação solar vai ser refletida. Imagens de satélites nos relatam que todo o planeta, diariamente, 50% dele é coberto por nuvens. É uma grande nebulosidade que há no nosso planeta. Fora, olha como vai sendo filtrada essa radiação solar. Fora as nuvens, nós temos a poeira e os gases. Sabe aqueles dias que você vê o sol todo laranja, todo vermelho? Na sua grande maioria, é a radiação sendo refletida por uma grande quantidade de poeira presa na atmosfera. Fora, os gases também têm essa capacidade de retenção do calor. Essa energia, depois de todo esse filtro natural, ela vai atingir a nossa superfície. E na nossa superfície, cada objeto tem uma característica, tanto da sua composição quanto da sua cor. E essa composição e essa cor vai também ter uma relação grande com a reflexão dessa radiação solar de volta para o espaço. Por exemplo, quando você tem objetos de cores mais claras, reflete mais, de cores mais escuras, reflete menos. Então vamos para o quadro, ó. Então você vai ter aqui o Sol emanando essa energia até a Terra em forma de ondas curtas. Parte dela é refletida e a outra parte vai ser absorvida e emitida. Então esse fluxo térmico vai emitir essas ondas longas. Essas ondas longas aquecem o ar. Esse aquecimento do ar é a temperatura. Como eu apresentei para vocês, cada objeto em superfície tem um comportamento diferente, que é o índice de reflectância, o albedo, que eu já apresentei na primeira aula. Então vem aqui que eu trouxe alguns dados de albedo. As montanhas com cume de gelo, 95% da energia é refletida de volta para o espaço. Já as florestas tropicais, de 10 a 20. Esse comportamento de absorção dessa radiação solar é importantíssimo para o desenvolvimento das grandes florestas tropicais, como na Amazônia. As plantas brilham pela luz do sol. Um ponto importante para se discutir: as plantas que crescem perto do chão precisam lutar muito mais para receber a luz do que necessitam para crescer. Quanto mais escura é a folha, mais pigmento ela é capaz de absorver a luz e fazer a fotossíntese. As plantas não se mexem, mas crescem na direção que elas precisam. Toda essa dinâmica de entrada de radiação no planeta Terra
vai influenciar diretamente os componentes de temperatura, de umidade e de pressão, que é a famosa TUPI. Temperatura, umidade e pressão são elementos que compõem o clima. E aí você tem os fatores que vão interferir diretamente nesses elementos. Quando falamos de temperatura, muita gente se confunde com calor e não tem nada a ver. O calor é o fluxo de energia em um objeto com temperaturas diferentes. Quando nós falamos de temperatura, nós estamos falando da agitação, do movimento de moléculas individuais dentro de um objeto. Os principais controles da temperatura no planeta Terra são a latitude e a altitude. Quando nós visitamos a Amazônia, entendemos na pele essa questão da quantidade de radiação solar que atinge a superfície. Já que próximo da linha do Equador, você tem uma radiação mais direta, consequentemente, com uma transmissão de energia muito maior. E isso leva ao aumento da temperatura, ter uma temperatura constante no clima equatorial. Outro elemento importante para a mudança de temperatura é a altitude. Quando eu saio do nível do mar e subo 1000 metros, eu tenho aí uma variação de 6,4 graus Celsius, que eu chamo de gradiente vertical térmico. Por que acontece isso? Por conta da menor quantidade de ar. Tendo uma menor quantidade de ar, menos moléculas para se aquecer, menos moléculas para se movimentar, consequentemente, você vai ter o quê? Uma temperatura menor. Fora, você tem uma menor área para se aquecer e, consequentemente, você vai ter uma menor emissão de irradiação que aquece o ar, que é responsável pela temperatura. Um fator importante é a ação da temperatura nas correntes oceânicas. Você tem a corrente do Golfo como o melhor exemplo. No México, essa corrente ela é aquecida porque está numa região tropical e aí ela ruma em direção a uma área mais fria, que é o Mar do Norte, provocando o degelo dessa região. Se você não tivesse o degelo, dificultaria a produção pesqueira da Noruega, da Islândia, da Finlândia, que são áreas de grande produção, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Já a pressão atmosférica é resultado do comportamento das moléculas de ar, tanto por conta da sua temperatura, quanto também da sua densidade. A diferença de pressão atmosférica vai gerar a circulação atmosférica, que é o ar em movimento, que são os ventos, onde nós temos as circulações primárias e secundárias, que nós vamos ver em aulas posteriores. Você tem uma área de temperatura maior e uma área de temperatura menor. Consequentemente, temperatura maior, as moléculas estão mais agitadas, estão mais leves, tende a subir. A de área mais fria, elas estão mais densas, elas tendem a descer. Não existe vácuo no mundo. O que acontece? Esse ar que desceu vai tomar esse espaço. Tomando esse espaço, ele aquece de novo e sobe. Esse ar que está lá em cima tende a ficar mais frio, mais denso, tende a descer. E aí gera a circulação atmosférica. As forças que controlam toda essa dinâmica de circulação atmosférica são a força de gradiente, a força de Coriolis e a força de fricção. Mas todo esse conteúdo vai ficar para próximas aulas. Outro elemento importante nessa dinâmica é a umidade, no qual é a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. A chuva convectiva nós vivenciamos na Amazônia. Uma das temáticas mais importantes é a questão que envolve chuvas. E na região amazônica, uma das chuvas mais recorrentes é a chuva convectiva. De uma formação bem simples, você tem a evapotranspiração da floresta, a evapotranspiração da grande bacia do Amazonas. Essa umidade vai subindo, vai se alocando em alta atmosfera. Quando chega no finalzinho da tarde, a temperatura tende a diminuir, condensa essa umidade e acontece as chuvas concentradas, fortes, rápidas, que levam a grandes problemas socio-urbanos em nossas cidades, que são as enchentes, como nós temos em São Paulo e até aqui em Manaus. Perceba que ocorre toda uma outra dinâmica
dentro da floresta em relação à chuva. Ah, mas Jean, você não vai falar das chuvas torrenciais e orográficas? Na próxima aula. Nessa aula eu foquei toda a questão que envolve a relação Sol-Terra e a distribuição, absorção e emissão de energia. Pontuei também a relação dos diferentes corpos na atmosfera com essa radiação. Trouxe a importância da insolação no desenvolvimento de uma floresta tropical e trabalhei de uma forma mais pontuada temperatura, umidade e pressão atmosférica. Até a próxima aula. Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o ensino médio.